sentimentos. Não sei se você está acompanhando o devocional dessa semana, não perde nada. Só estudar da palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. E hoje nós vamos falar de sentimentos que muitas vezes não podem ser também ignorados. Sentimentos que podem ter virado uma depressão, uma tristeza profunda, o que as escrituras sagradas também, elas não excluem. Como Jeremias, ele passou um tempo de lamentação depois de ter profetizado para o povo ali, para que eles não fossem levado cativo para Jerusalém, para que eles se arrependessem da idolatria. Mas o povo não quis dar ouvido àquilo que Jeremias estava anunciando, não quiseram ouvir e houve a destruição de Jerusalém. Isso levou a muita tristeza, a um momento de muita angústia. Ele passou por um período de muita angústia e no finalzinho ele fala ali, né, no capítulo 3 de Lamentações, ele fala, verso 21, Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Ele colocou os seus olhos naquilo que podia dar esperança. Então, por que os sentimentos não devem ser também totalmente ignorados? Mas, entretanto, tem sentimentos que vêm na nossa vida que, por causa de perda, um momento onde você pode ter perdido não só um ente querido, mas você está vivendo um momento que você não consegue aceitar, você não está conseguindo se conformar com aquilo. Nesse momento a gente não deve ignorar, falar assim, esquece isso aí, finge que você está bem. Se você não está bem, não adianta você fingir que está bem. Porque uma hora sabe o leite quando está fervendo? Uma hora vai entornar. Uma hora, eu mesmo já vivi, quero compartilhar com você aqui até esse testemunho, eu já vivi um período que era um processo de Deus. Hoje eu entendo isso, porque recentemente Deus estava falando acerca de processo e eu fiz a terapia e passei ali na terapia e falei com a psicanalista acerca de processos e ela falou pra mim que aquele tempo que eu estava passando, eu expliquei para ela o tempo que eu passei lá atrás e ela foi me ajudando a entender que eu entendi, o resumo daquela terapia, que o período que eu passei, eu realmente precisava, mas no momento que eu estava vivendo aquilo, eu não conseguia enxergar daquela forma. Eu só queria o tempo todo sair daquele processo. Isso me trouxe uma tristeza muito grande. Então você vê, nem sempre, às vezes as pessoas falam, né? Tem aqueles, virou até um tabu, né? No meio cristão, a pessoa não pode passar por um momento de tristeza. Isso não é verdade. Jeremias passou. Quem não passa? O ser humano, assim, numa tristeza que, assim, eu tinha dificuldade de sorrir, porque eu não consegui elaborar aquele processo. Eu não conseguia dentro de mim aceitar por um tempo, mas eu não conseguia formatar aquilo na minha mente. Eu não sei se você já viveu algo assim, algo parecido, mas aquilo para mim eu não aceitava, eu não conseguia elaborar, por que eu tenho que passar por isso? Então, aquilo me impedia de caminhar. Quando você tem uma coisa que você não entende, fica difícil de você prosseguir. Então ali, o que era aquilo? Eu estava vivendo um pensamento enganoso? Não era. Por isso que nós temos que analisar os nossos sentimentos. Então, hoje o que eu quero falar para você, existem momentos que talvez a gente está passando por uma perda. Eu consigo, através da terapia, tudo, e de que Deus tem dito, né, de processos, entender, fazer isso que já estava escrito na palavra há tantos anos. O que eu fiz? Exatamente o que ela me aconselhou na terapia e o que já estava escrito na palavra de Deus, que é colocar os meus olhos naquilo que pode me dar esperança. Então, eu digo, o que eu comecei a declarar? Que aquele ciclo que eu passei já acabou e que o que eu passei ali foi muito bom. As coisas que eu aprendi. Eu aprendi o que? A ser organizada, a vencer a procrastinação, a vencer a negligência. Então aquilo trouxe muito proveito para minha vida e declaro essas coisas boas. Então os traumas ficaram para trás, acabou.
Por quê? Porque eu começo a declarar as coisas boas. Mas eu não me lembro do que foi difícil. Eu coloco os meus olhos agora estão voltados naquilo que me dá esperança. Hoje eu consigo ver, Deus me colocou nesse processo porque era totalmente necessário. Negligente, estava me levando para um buraco, porque você não avança. Você não avança. Mas eu tenho lapidado isso na minha vida e tenho entendido que não é mais tempo de eu viver insensatez, ser insensato, deixar a negligência lá. Ah, não, uma negligencinha aqui eu vou deixar, sabe? Lógico que você não chega a um ponto assim do nada. Deus trabalha conosco através de processos. Hoje, você que está me ouvindo através desse vídeo, ainda está vivendo um período que você fala: nossa, eu não consigo ler a Bíblia todo dia, eu não consigo orar todo dia, eu não consigo, apesar que eu já fazia isso, eu já estava nesse lugar secreto, eu já orava, mas às vezes eu orava menos, hoje já não, já é uma coisa totalmente diferente. Mas se você está vivendo isso hoje, Deus, ele vai te levar por processos. Pode ser que sejam processos doloridos, mas dê as respostas certas. É igual eu hoje. Hoje, eu vim vivendo um processo que eu fui tirando todas as negligências, onde eu via que eu estava negligenciando, eu fui tirando. E agora menos ainda. Tanto que eu tô aqui gravando esse vídeo. Se você assistiu até o final, me fala aqui, me conta. Por que eu estou gravando antes? Para mim postar ele 8h30 da manhã. Mas quem vai assistir? Talvez alguém, sempre tem alguém que assiste. E essa pessoa que assistir, ela pode ser edificada com isso. Se ela não for, se ninguém assistir, Deus não perde a viagem. Eu estou sendo edificada. Por que eu estou para postar no horário? Porque eu estou eliminando negligências pequenas agora. Agora eu estou refinando mais isso na minha vida. Você vê, Deus trabalha com processos. Hoje, nesse tempo, eu não quero mais, não, horário. As coisas têm horário. Por quê? Para tirar. Porque eu não quero ser insensata. Eu quero tirar da minha vida aquilo que um dia me fez também colher muitas coisas difíceis. Eu colhi algo difícil na minha vida por causa da negligência. E não foi o processo. Então, eu não quero ser mais insensata. Então, eu resolvo que refinar. De estar ali num lugar, o horário de orar. Assim eu vou caminhando em constância diariamente. E Deus nos coloca em processos e Ele muda e transforma a nossa vida. Se você está vivendo um processo hoje, coloque os seus olhos naquilo que pode te dar esperança e tome também as decisões que pode tornar esse processo de uma forma que você possa cada dia vivê-lo. Às vezes tem decisões que nós temos que tomar nos processos que nos ajudam a permanecer neles. E são decisões que às vezes cabe a você. Se você tem que enfrentar isso, como você pode enfrentar de uma forma que você consiga viver? Porque às vezes a gente não está conseguindo viver no processo, a gente quer sair dele de tudo quanto é jeito. Analise isso e eu oro para que o Senhor te fortaleça nesse processo e você saia daí, só que refinado, né? Como aquele ouro que o Senhor nos coloca ali para refinar. O ouro, ele é refinado, ele passa pelo fogo. Para a azeitona produzir o azeite